Boa noite, pessoal que está chegando aí. Historiador de Araque. Curioso esse perfil. Christian Manhães, Pastor Marcos, Tito Shirley 19. Boa noite. Vou acenar para vocês aqui. Luísa, Ícaro, sejam bem-vindos. Estou me organizando aqui, aproveitando esses primeiros minutos para o pessoal chegar. Gabi Reis, fala Gabizinha, entrou, Tânia. Bom ver vocês aí. Sejam bem-vindos, porque hoje temos dois assuntos extremamente importantes para falar, que foram sugeridos aí ao longo da semana. O som tá legal? Ó, João Matos. Oi, Tânia. Tudo bom? Saudade de você. Na verdade, de todos vocês, né? Mais uma semana de confinamento. Jonathan, fala, meu irmão. Seja bem-vindo mais uma vez. Mais uma semana de isolamento. João Dias. O pessoal tá chegando aí. Muito bom esses momentos. Semana passada foi bem legal, rendeu bastante. Vamos ver hoje aí como vai ser a nossa conversa. Giovana, o som tá ótimo, valeu. Já peguei a dica da semana passada, que eu fiquei com o microfone aqui perto da boca e ficou melhor. Oi, Gil. Seja bem-vinda. E aí, como é que foi a semana de vocês? Comentem aí. Como é que estão passando por esse período de isolamento? Estão trabalhando? Como é que tá a rotina de vocês? Comenta aí. Opa, o Tito diz aqui que é da Geada Baixada, Jardim Primavera. Ô, meu irmão, Deus abençoe seu pastor, sua igreja. Muito bom aí ter você com a gente hoje. Bruna, Cris, sejam bem-vindas. E aí, comentem aí. Conseguindo sobreviver a mais uma semana de isolamento? Eu descobri sexta-feira que meu trabalho prorrogou por mais 15 dias. O nosso regime de trabalho remoto, então eu só volto para a empresa agora depois da Páscoa. E vocês, como é que está aí a rotina de vocês? Estão firmes? Caminhando firmes na paz? Opa! Marcelino. Ih, rapaz, fala aí. Seja bem-vindo. Não vou falar teu apelido aqui não para não te constranger. Nosso amigo Marcelino Barber. Muito bom te ver, meu irmão. Fica à vontade com a gente aí. Thiago Ketz, pô, ele veio semana passada. Bom te ver aí, meu irmão. Seja bem-vindo novamente. Vi que você esteve com a gente aí na última live na semana passada. Seja bem-vindo novamente. O pessoal tá chegando. Vou esperar só mais um minutinho. Por causa do tempo, né? Nós temos só uma hora. Ver se mais alguém vai chegar. Temos aí por enquanto 12 pessoas ao vivo na nossa live. Estamos com um grupo jovem no Zap, onde cada um deixa a sua reflexão nessa quarentena. Poxa, interessante essa dica aí, hein, Tito? Muito interessante essa sugestão. É bom que vocês mantenham contato frequente, né? Então, de uma certa forma, ameniza aí a distância e o distanciamento que esse período está provocando para a gente. Nós aqui de Olaria também temos usado o WhatsApp como ferramenta. Essas lives semanais, né, que são no dia do nosso culto. A Cíntia entrou, seja bem-vinda mais uma vez. Deus te abençoe, Cíntia. Na semana passada eu esqueci de falar que ela estava na live, agora já está pago. Então seja bem-vinda, tá? Deus te abençoe.
E aí, como é que tem sido o retorno do pessoal, Tito, aí na sua igreja? Qual o resultado que vocês têm encontrado com esse trabalho aí de reflexões? É todo dia? É uma vez por semana? Comenta aí pra gente, por favor. Marcelino, você tem o mesmo sobrenome meu. E as coincidências aí. Legal. Tem um ponto em comum. Bom, gente, então vou aproveitar aqui. Já estamos aí com 8 minutos de live. Hoje eu tenho, baseado na sugestão do pessoal, nós vamos abordar duas questões que eu confesso que para mim são um desafio, porque são temas bem complexos e que eu não sou profissional ou especialista, né, no assunto. Mas, como foi um anseio do pessoal, vou procurar aí, na medida do possível, esclarecer vocês. Eu tô com um esbocinho aqui, uma colinha, como eu fiz na semana passada, mas como hoje eu estou em um outro local, por causa da iluminação, aqui também tem ar refrigerado, fica melhor, né? Que semana passada eu passei um sufoquinho. Então, às vezes vocês vão me ver olhando para o lado assim, é porque eu tô conferindo aqui se aquilo que eu tô falando tá coerente com o que eu já tinha pesquisado e anotado aqui, tá bom? Jorge, o irmão Jorge entrou. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. Então, estamos todos os dias, cada um dos jovens deixa uma reflexão. Oh, legal. Aí, o Marcelino Barba já te adotou, hein, Tito, pra família. Depois vocês pegam o perfil dele aí e bate o papo. Vai que de repente vocês descobrem algum parentesco distante aí. Brincadeira, gente. Bom, então, foi proposto no nosso perfil lá do Instagram que a gente falasse sobre a ansiedade, como tratar a ansiedade à luz da Bíblia. Foi pedido também que a gente falasse sobre a cosmovisão na política. E a outra proposta foi o que fazer quando acabar essa pandemia, né? Como o cristão deve se preparar para o pós-pandemia. Foram os 3 temas sugeridos. O quarto tema, que era sobre confiança em Deus, eu vou associar com ansiedade, então eu vou resolver esses 2 temas numa questão só. Entrou Ana Luísa, ganhadora do nosso livro semana passada, seja bem-vinda. Fernanda Lopes entrou, sejam bem-vindas, minhas irmãs. Eliane Quintiliana, seja bem-vinda. Débora. Então, se você que está entrando aí, se você não for da nossa igreja ICNV Olaria, coloque aí qual é a sua igreja para a gente poder anunciar aqui também, tá bom? Alex entrou, seja bem-vindo, meu irmão, mais uma vez. Então, eu vou, pela graça de Deus, aí falar um pouquinho sobre esses assuntos. Se vocês quiserem comentar, vocês têm total liberdade para fazer comentários aí e enriquecer a nossa live. Eu tenho procurado fazer por enquanto nessas dinâmicas. O Thiago é da ICNV Marechal. Opa, um abraço lá para a ICNV Marechal. Eu conheço lá o Fred. Já fomos lá no sítio de vocês. A igreja é uma bênção. O Bispo Birajara, Bispo Paulo Lima. Deus abençoe vocês. Pastor Fabrício, e a Verônica também. Pessoas que eu conheço de lá. Eliette, seja bem-vinda, minha irmã. Adelaide também entrou. É bom ver vocês aqui. E eu vou iniciar esse período falando um pouquinho sobre a ansiedade, porque pesquisando sobre o assunto eu descobri umas coisas interessantes. Primeiro eu vi uma reportagem que já saiu na revista Exame. Você consegue identificá-la facilmente no Google. Mas se você quiser o link da matéria, eu posso te enviar. Mas em 2017, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, fez uma pesquisa e o Brasil foi o país que foi eleito o país mais ansioso do mundo. Vocês sabiam disso? Valéria entrou. Ih, Valéria quer entrar ao vivo. Ó, vou abrir, hein?
É por tua conta e risco. Era aí de Olaria, Valéria. Deixa eu ver se vai aparecer ela aqui. A Valéria já foi da nossa igreja, hoje ela está em Brasília. Ih, rapaz, ó. Vai, pediu para entrar, se vira. Agora é contigo. E ela saiu. Ficou com vergonha aí. Brincadeira. Osias Evangelista entrou. Seja bem-vindo, meu irmão. Então, vocês sabiam que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Ah, ela está falando que foi sem querer. Rafael Inácio, seja bem-vindo, meu irmão. Saudades. Fique à vontade entre a gente aqui. Fala, Rabi. Nosso amado Rabi, amigo Rafael Inácio. Fique à vontade aí para contribuir também com o que vocês acharem útil. Bom, gente, então eu vendo essa pesquisa eu fiquei surpreso. 9,3% dos brasileiros em 2017, e aí dá um número de 18 milhões e 600 mil pessoas foram diagnosticadas com transtorno de ansiedade. Tito diz, minha net está caindo. Bom, esse dado é curioso, né? Porque a ansiedade, pelo que eu estava pesquisando, não necessariamente é uma doença. O transtorno de ansiedade, sim, é o caso clínico que é tratado aí pela psicologia. Mas a ansiedade, se você parar para pensar, ela muitas vezes é positiva. Por exemplo, quando você está ansioso para se casar. Se você já é casado, com certeza, quando estava chegando o dia da cerimônia, você ficou ansioso. E não necessariamente por conta de experimentar essa ansiedade, você estava doente. A gente vai ver, por exemplo, Jesus na Bíblia ansioso para participar da ceia com os seus apóstolos. E Jesus não estava doente por causa disso. E está entrando gente aberta aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui para falar com o pessoal, senão vou acabar esquecendo. Sandra Rocha entrou. Daniel está dando oi. Fala, Dani. Um abraço para você. Kelly entrou. Oi, Kelly. É o Fred, mais um membro lá de Marechal. Cida, sejam bem-vindos. E é interessante, né? A gente vive numa correria tão grande que não é surpresa o Brasil ser eleito aí o país mais ansioso do mundo. Vocês já sabiam disso? Alguém aí, se puder comentar aí, já tinham visto essa matéria? Se você quiser a matéria, eu te mando o link. Você manda uma mensagem em direct para que a gente possa, então, enviar para você o link da reportagem, que tem os dados mais detalhados. Amém, Fred? Que Deus te abençoe também, meu irmão. Amém. Estamos aí. Bom, e por que eu estou falando sobre essa questão? Porque a ansiedade, todo mundo passa por algum momento em que fica ansioso. E não necessariamente por conta disso fica doente. Então, o que o Ministério da Saúde classifica como transtorno de ansiedade? Vou esclarecer para vocês rapidamente aqui. São doenças relacionadas ao funcionamento do corpo e às experiências da vida. E esses transtornos de ansiedade têm sintomas muito mais intensos do que aquela ansiedade normal do dia a dia. Como, por exemplo, preocupações, tensões ou medos exagerados, onde a pessoa não consegue relaxar. Uma sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer. Preocupações exageradas com saúde, dinheiro, família ou trabalho. O medo extremo de algum objeto ou situação em particular. O medo exagerado de ser humilhado publicamente. A falta de controle sobre os pensamentos, imagens ou atitudes que se repetem independentemente da vontade. E o pavor depois de uma situação muito difícil. Esses são os temas que lá no Ministério da Saúde, são os sintomas, na verdade, que identificam a pessoa que sofre de transtorno de ansiedade. Então, associado a essa matéria que classifica aí o Brasil como o país mais ansioso do mundo, com esses dados de 2017, esses são os sintomas que os brasileiros que sofrem desse transtorno passam. E aí você faz um exame. Será que você já passou por algum deles? Será que você já passou por momentos e situações na vida em que experimentou sintomas como esses que eu acabei de citar? Comenta aí.
Fala aí, como é que é? Você é ansioso demais? Não é? Fica muito preocupado? Vamos interagir um pouquinho para que depois eu use alguns textos bíblicos e alguns aprendizados que eu tive nessa pesquisa para dividir com vocês. Quem é ansioso aí na live, levanta aí, dá um sinalzinho aí, bota um dedinho para cima aí, que tem um sinalzinho que faz assim. Quem é ansioso aí por natureza? Acho que não tem ninguém ansioso não. Acho que quem está ficando ansioso pela resposta sou eu. Aí, apareceu o primeiro. Tamo junto, tamo junto. Às vezes eu também fico ansioso. Ah, Kelly, muito ansiosa. Como exercitar Filipenses 4? Vou chegar lá, Valéria. Valéria é a rainha dos spoilers. Parece que ela lê meu esboço antes de eu fazer. Ó, Giovana, Cris, Bruna, Cida, Gabriela. Tem irmão ansioso, não? Só tô vendo irmã ansiosa. Isso não é assim, não. A estatística lá não fala que é só mulher, não. Aí a Kelly tá falando, Deus está me curando, graças a Deus. Aí apareceu mais um homem ansioso, Christian. E realmente, gente, é importante a gente levar isso em consideração, né? Se você é ansioso, não é porque você não tem fé, não, por favor. Tem muita gente que acaba falando isso, né? Ah, tu vive ansioso, tu vive preocupado, não tem fé, não, cara, não confia em Deus, não. A pessoa te joga lá para baixo, né? Aí, Thiago tá aí, às vezes, somos dois. Às vezes bate mesmo. Ícaro, então esse tema vai ser bem útil para nós. Bom, gente, já que pelo que eu estou vendo aqui, a maioria esmagadora das pessoas aqui da live são pessoas que se classificam, né, se identificam como pessoas ansiosas, como a Bíblia pode nos ajudar a lidar com isso? Como eu disse, primeiro é importante a gente considerar que passar por ansiedade ou ter transtorno de ansiedade não significa falta de fé. E o Luciano entrou. Seja bem-vindo, Luciano. Ele está dizendo que depende da situação. Realmente, tem situações que a gente consegue contornar bem, mas tem outras que fogem ao nosso controle e nos desafiam. Bom, existe um ensino geral na Bíblia, lá no Sermão do Monte, onde Jesus ele trabalha justamente essa questão. Se você conhece o texto, eu não vou pregar esse texto não, vou dar só um breve comentário sobre ele para você meditar em casa aí depois da live com calma, que é o texto de Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Eu vou anotar aqui para que você já tenha registrado aí. Eu descobri que eu posso fazer anotações. Mateus 6, versículos 25 a 34. É um clássico texto da Bíblia, onde Jesus fala sobre como o cristão deve lidar com as preocupações da vida. Esse trecho do Sermão do Monte, ele aborda justamente isso. O ensino geral de Jesus, se você quiser anotar aí, tiver como anotar, está no versículo 25, quando ele diz o seguinte, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? A partir daí, meu irmão Rodrigo entrou, seja bem-vindo. Maria BMG 05. E eu tenho quase certeza que eu sei quem é essa Maria aí. Maria BMG 05, seja bem-vinda. Olha, a Valéria já anotou até o versículo para mim, obrigado aí. Bom, o ensino geral de Jesus está nesse versículo aí. A partir desse versículo até o versículo 34, ele vai falar sobre essa questão. Que na maioria das vezes, não é obviamente em todas as vezes, as nossas ansiedades giram em torno disso. Luiz Silva entrou. Luizão, fala Luizão, seja bem-vindo. Não sei se você concorda comigo, mas na maioria das vezes, o que nos preocupa são essas questões. O que a gente vai comer, o que a gente vai beber e o que a gente vai vestir.
E se você reparar aí, tem acompanhado as discussões ao longo dessa semana, esse período de isolamento gera essa questão, né? Como é que as pessoas que têm trabalho informal vão sobreviver? Como é que as pessoas de rua vão ser supridas nesse período de isolamento? Como as pessoas mais pobres das comunidades vão ser tratadas diante disso? Ah, é amiga da Gabriela. Legal. Seja bem-vinda então, querida. Obrigado aí, Tânia, por esclarecer. Para e pensa se não é isso. Essas questões estão muito evidentes e, na maioria dos casos, elas estão associadas a isso. Então, o ensino geral de Jesus, ele trata sobre essa questão. Se você continuar lendo na sua Bíblia aí, nos versículos 26 e 27, ele vai falar sobre as preocupações com o comer. Leandro entrou. Seja bem-vindo, meu irmão. Diácono Leandro, lá da nossa igreja. Seja bem-vindo. E aí ele usa como fonte de ilustração as aves dos céus. Ele mostra para os discípulos, né, para os seus ouvintes na ocasião, o cuidado que Deus tem com as aves dos céus, que não precisam fazer nenhum esforço para ter o que comer e nem para ter o que beber, pois é Deus que sustenta elas. E aí você vai ver, por exemplo, no versículos 28 a 30, Jesus falando sobre o que vestir. E ele usa como exemplo os lírios do campo. Ou seja, ele mostra que, assim como Deus dá beleza aos lírios. Opa, tem um versículo aqui que eu vou ver se eu uso daqui a pouquinho. E aí ele fala, eles não trabalham nem fiam, mas ninguém se vestiu como eles. Né? Nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como eles. E aí ele faz essa pergunta no final aí do versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Então você vê que nesses primeiros versículos Jesus já vai trazendo ilustrações para mostrar que Deus ele cuida tanto da sua criação quanto dos seus filhos. E apesar de a gente ter que admitir que essas ansiedades vão bater mesmo, essas preocupações, isso vai acontecer. Nós vivemos num mundo caído, como eu já falei na semana passada, e nós estamos sujeitos a sofrer de ansiedade, sim. Por isso eu reforço que a ansiedade em nenhum momento é falta de fé. E aí no ensino prático, lá nos versículos 31 a 34, ele fala uma coisa interessante que eu queria destacar aqui. Ele diz que quem se preocupa com essas coisas são os gentios. Ou seja, são as pessoas que não têm Deus cuidando de suas vidas e que não creem que Deus é o seu provedor e o seu sustentador. E isso, muitas vezes, para nós é difícil de compreender. Ele está deixando claro que a gente que crê em Jesus precisa sempre se lembrar que quem cuida de nós é Deus. O pastor Marcos tem pregado uma série de mensagens no Salmo 23 e tem sido bem repetitivo e oportuno em afirmar essas coisas. O bom pastor da nossa vida é Deus. E o que nós devemos fazer é viver como ovelhas que são cuidadas por esse bom pastor. Irmã Regina, seja bem-vinda, minha irmã. Muito bom ver a senhora com a gente. Então percebam que o que Jesus ele aponta não é para que, vamos dizer assim, você viva sem nunca experimentar ansiedade, mas para que quando as preocupações da vida vierem assaltar a sua alma, vierem te trazer transtorno, que você se lembre de quem cuida de você. Aí ele vai dizer exatamente isso, olha. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Então Jesus faz com que a gente olhe para o dia de hoje, porque o futuro não está na nossa mão. O nosso futuro está na mão de Deus, seja o amanhã de manhã, seja os próximos 2 ou 3 meses, ou 15 dias que eu vou ficar em casa em isolamento, ou o restante de toda a nossa vida.
Então, ele ensina que a gente direcione os nossos esforços para o dia de hoje, tendo em mente que Ele é o nosso cuidador, que Ele é o nosso provedor. Kaká Odon 2. Ah, é o Beto. Fala, Beto. Seja bem-vindo, meu irmão. E os apóstolos, eles reverberaram esse ensino de Jesus. A Valéria até falou e explica aí em Filipenses 4. Paulo, lá em Filipenses 4, você anota aí, vou botar aqui de novo o versículo. Filipenses 4, versículos 6 a 9. É um outro texto extremamente conhecido da palavra de Deus, onde Paulo, ele reverbera o ensino de Jesus. Ele diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É isso aí, Kelly, lembrou bem. O pastor, na última pregação, falou sobre a ovelha ter coragem e de confiar no seu pastor. Exatamente, foi isso mesmo. Foi uma bela mensagem, diga-se de passagem. Bom, então, o que é interessante nesse texto aqui, gente? É que Paulo aponta para onde nós devemos direcionar os nossos esforços e aonde nós estamos escondidos. Então, assim, quando as ansiedades chegarem, elas vão chegar mesmo, o nosso primeiro ponto de fuga é Deus. Nós precisamos ter isso em mente. E aí ele fala exatamente sobre isso, sobre as orações. De nós estarmos lançando diante de Deus em oração todos os anseios da nossa alma. Porque geralmente quem é ansioso tenta resolver tudo sozinho, né? Tenta correr, fazer tudo o que pode para que as coisas estejam mais seguras possíveis. Quando na verdade o cristão ele tem que depender de Deus o tempo inteiro. E por isso a Bíblia sempre nos orienta primeiro a buscar em Deus e a lançar diante de Deus as nossas ansiedades. Porque pelo que Paulo diz, a paz de Deus que excede todo o entendimento, ela guarda o nosso coração e mente em Jesus. Ou seja, o Evangelho nos traz Jesus como um porto seguro. Um lugar onde, independente dos dias difíceis que a gente esteja vivendo, Deus nos guarda nele. E o estar guardado em Jesus produz essa paz que excede todo entendimento. É a paz que faz superar os nossos medos, os nossos temores, as expectativas frustradas. Tudo que gera ansiedade em nós, quando nós descobrimos o que Cristo é para nós, esse lugar seguro, essa torre segura, nós podemos, mesmo sofrendo, mesmo passando por dias difíceis, nos esconder nele. E aí, em meio a toda essa tempestade, nós ainda conseguiremos encontrar paz. Bom, a Valéria comentou aqui: Vini, o ser humano tem vivido um egoísmo muito grande. Cada um que busque seu próprio interesse. Deus tenha misericórdia de nós. Como cristãos é muito bonito falar e mais lindo é praticar o dividir. É verdade. É verdade. Eu até falei sobre isso semana passada. Que a prática do amor ao próximo é um desafio contra o nosso próprio egoísmo. E realmente. E às vezes a ansiedade tem um pouquinho de egoísmo. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente, porque eu li um material, um livreto, que eu vou até recomendar para vocês, da Jocelyn Wallace. É um livro muito interessante, é pequenininho, eu li ele em meia hora, que fala justamente sobre a ansiedade. Só que antes de falar do livro, vou só comentar aqui para poder ganhar tempo. Pedro também reverberou os ensinos de Jesus lá no Sermão do Monte. E eu vou anotar o outro texto para vocês aqui. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículos 6 e 7. Onde Pedro fala o seguinte, eu vou ler para vocês aqui. Deixa eu anotar aqui, foi. E foi 1 Pedro, mas perdoe que o corretor, só misericórdia. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno os exalte.
Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de você. E aí Pedro reforça aquilo que Jesus tinha falado. É importante que, diante das ansiedades que fazem com que a gente queira resolver tudo com a nossa própria mão, que a gente se humilhe diante de Deus e lance as nossas ansiedades diante dele, tendo a certeza de que ele cuida de nós. E aí eu queria indicar, como eu falei, um livro, para que vocês possam buscar a leitura dele aí. Eu achei bem interessante. É da Jocelyn Wallace, é um livreto da série de livros sobre aconselhamento da editora Fiel, onde fala de transtornos de pânico e ansiedade. Depois eu vou anotar para vocês aqui no final da live. Olha o que ela comenta sobre ansiedade. Eu vou ler para vocês aqui. Olha como é que é interessante. Ao enfrentar a ansiedade, você se sente abatido. Tudo parece pesado, opressivo, incompreensível e incontrolável. Essa é uma descrição precisa de como é viver sem um relacionamento com Deus. Olha que forte isso. Reforça aquilo que Jesus falou. São os gentios que buscam essas coisas. Quem se deixa dominar por essas coisas, quem despreza a existência de Deus, o cuidado de Deus, vive exatamente assim. Se sente abatido, tudo parece difícil, incompreensível, incontrolável, ela não consegue suportar. E essa é uma descrição precisa de como é viver sem ter um relacionamento pessoal com Deus. Ela finaliza da seguinte forma o raciocínio. Sem Deus, nossa vida é assustadora e fora de controle, pois vivemos em um mundo no qual coisas ruins podem acontecer e acontecem. Felizmente, Deus projetou a cura perfeita para a ansiedade. E para quem lê o livro, ela fala que Jesus é essa cura perfeita para a ansiedade. Eu vou destacar aqui o argumento dela. 3 teses que ela afirma a respeito da ansiedade. Deixa eu ver aqui, entrou mais gente. Alessandra Costa, Levita 12. Direto de Natal. A Valéria já indicou. Seja bem-vinda, Alessandra. Deus te abençoe. Muito bom estar com você aqui também. Deixa eu ver se mais alguém entrou. Aproveitar essa brechinha. Não. Até aí, tudo bem? Vocês estão compreendendo aonde eu quero chegar? E agora eu vou falar de 3 teses a respeito da ansiedade, que são testes para a gente se examinar. E ela fala tudo isso, obviamente, à luz da Bíblia. E depois eu deixo os textos para vocês. Ou você pode ler o livro, que é um livretinho, e vai entender o argumento dela perfeitamente. Como a gente tem 1 hora, eu não quero atropelar demais aqui. Primeiro ela fala o seguinte, olha, que a ansiedade, ela aponta para aquilo que nós queremos mais. Ou seja, o medo que a ansiedade gera em nós está relacionado ao nosso desejo. Então, o que nós mais tememos diz muito sobre o que nós mais queremos. Ela deu um exemplo no livro interessante, que um homem, chefe de família, ele tinha uma pressão no seu trabalho e ele procurava fazer o melhor possível para não perder o seu emprego, porque se ele perdesse o seu emprego, ele não teria como enviar o sustento para sua casa, ele não teria como pagar as prestações do seu imóvel, ia acabar sendo despejado, e o seu chefe era um chefe muito rigoroso. Então, ao longo do dia de trabalho dele, em que ele recebeu essa meta dura de se cumprir, ele levantou sozinho uma série de questionamentos. Ele pensava, poxa, será que o relatório que eu entreguei ontem ficou bom? Será que eu errei algum cálculo e o chefe vai perceber isso e vai me demitir? Será que eu estou fazendo a coisa direito? Será que vai dar tempo de terminar? E será? E foi levantando uma série de questões que afetaram diretamente a sua saúde. Ele chegou exausto em casa, depois desse dia estressante de trabalho, e isso afetou o seu relacionamento com a sua família. Ele chegou em casa, e aí a esposa perguntou a ele como que você está e tal, como é que foi seu dia. Ele, eu tive um dia difícil. Ele comeu rápido a comida, foi logo se isolar para o quarto e descansar. E isso mostra o quê?
que ele estava preocupado se ele teria condições de manter o seu trabalho. E que essa preocupação gerou uma série de questionamentos para ele, que diante da incapacidade dele, na realidade que ele enfrentava, isso acabou gerando um mal e o seu desempenho como profissional foi afetado. Eu não sei se você trabalha com metas, mas geralmente quando você está com o prazo estourado e precisa bater a meta e não atingiu, coisas como essa, temores como esse acabam aparecendo. Então mostra exatamente isso. Olha, o que ele mais queria era manter o emprego. Então a ansiedade dele, naquele caso, fez com que ele tivesse uma série de questionamentos e isso afetasse diretamente a vida dele, mesmo ele sendo um cristão fiel. Ou seja, ele desconsiderou o cuidado de Deus, a soberania de Deus sobre todas as coisas, e quem realmente era o provedor do seu salário, quem era o provedor do pão que chega na sua mesa, do local que ele tem para descansar, do sustento da sua família, que é Deus, e não o seu próprio braço. Outro argumento que ela usa é que a ansiedade aponta para aquilo que nós realmente cremos. E o que ela quis dizer com isso? Que independente daquilo que a gente diga sobre Deus, independente das coisas que a gente fale a respeito de Deus e das afirmações que a gente faz, que crê no cuidado de Deus, que crê na boa mão de Deus, é no momento de ansiedade as nossas reações denunciam se realmente nós acreditamos em Deus e o quanto nós acreditamos em Deus. E aí ela argumenta o seguinte, ela diz que a ansiedade sempre está ligada à convicção de que algo vai acabar mal, o que nos faz projetar um futuro no qual Deus nem é soberano e nem é bom. Pare e pensa se não é assim. A gente às vezes fica ansioso porque acha que vai dar errado. E quando as coisas na nossa cabeça parecem que vão dar errado, a gente faz de tudo para que essas coisas deem certo. E quando a gente não confia em Deus e quando a gente age para que as coisas aconteçam exatamente do nosso jeito, a gente indiretamente diz que Deus não é soberano sobre o futuro e que Deus não é bom ao cuidar de nós com aquilo que nós precisamos. Aí minha esposa comentou aqui, ó, é verdade, questões sobre emprego mexem muito comigo. Mexe com qualquer um, né? Lá na empresa a gente está passando uma crise terrível, onde o governo federal pode vender a empresa e nossos empregos ficarem todos em xeque. Né? No início isso bateu um receio, confesso, não foi fácil. Mas a gente está lidando, Deus está me ensinando a lidar com isso. E graças a Deus eu tenho conseguido ficar mais tranquilo, mas os primeiros dias as notícias chegavam e perde benefício e pressão da diretoria e cobrança, e nada que a gente fizesse daria jeito. Essas coisas pressionaram. E em alguns momentos eu falei, e aí, se assinar o decreto lá, vender minha empresa e eu for demitido, o que eu faço com as minhas contas? Como é que eu vou pagar tudo? Realmente essas coisas batem. E é importante que essa argumentação dela é muito forte. Se a gente não compreender que Deus é soberano sobre todas as coisas e que é Ele que cuida de tudo, entendeu? Não é a caneta do presidente que vai definir o meu futuro, mas a Sara riu aqui, ó, questões sobre o emprego dele também mexe muito comigo. E mexe mesmo, a gente já teve momentos aqui tensos, mas graças a Deus a gente está lidando com isso melhor. Mas é importante que a gente leve isso em consideração. Porque a ansiedade ela aponta para aquilo que nós realmente cremos. Se a gente vai ver que está tudo dando mal, tudo está dando ruim, né? E vai só piorando, se a gente não crê que Deus é soberano, misericórdia, a gente vai surtar, entendeu? E aí entra até no transtorno de pânico, que ela cita também no livro, que é um caso mais crítico do que a ansiedade. Vocês estão rindo, né? Muito bom, muito bom. Sam Naves entrou, seja bem-vindo aí, meu irmão. É verdade, não, vocês estão rindo. Vida de casado cristão não é novela e comercial da Quali, não. Tem dificuldade também. Mas graças a Deus a gente está firme. É só coisas que acontecem mesmo. Senão daqui a pouco tá todo mundo preocupado aí que a gente está em crise. Não, tá tudo bem aqui, graças a Deus. Tá? Ela só quis me dar uma espetadinha mesmo. Bom, outro argumento que ela usa para fechar
é que a ansiedade aponta para o que você realmente pensa. E ela diz o seguinte, olha, quem luta contra a ansiedade e o medo sabe que seu pensamento tende a mudar. Muitas vezes eles representam preocupações baseadas na hipótese de Deus não ser todo-poderoso, não estar no controle e não cuidar de nós e de nossas inquietações da maneira que nós desejamos que ele faça. Isso vai exatamente de encontro aos textos que eu já citei anteriormente para os irmãos. E era uma forma até de antecipar essa explicação. Quando nós somos salvos pela graça, Deus nos chama a ter uma mudança na nossa forma de pensar. E saber lidar com a ansiedade está diretamente relacionado a isso. Paulo, quando fala lá em Filipenses sobre as preocupações da vida e que nós não devemos nos preocupar, e sim lançar sobre Deus em orações as nossas ansiedades, ele diz o seguinte no versículo 8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Ou seja, Paulo desafia o cristão. Opa, Evaristo manda um abraço. Adelaide, mexe mesmo. Mas é como a gente tem falado aqui, Cristo é o nosso maior remédio. Então, quando a gente ocupa a nossa mente com aquilo que é bom, aquilo que traz louvor, como Paulo recomendou, entendendo que isso vem depois de nós lançarmos todas as nossas ansiedades a Deus em oração, esse é um remédio que Deus nos dá para que a gente encontre paz em meio aos problemas e a gente consiga vencer essa ansiedade que muitas vezes ronda o nosso coração. E aí, para que você não pense assim, poxa, mas Vinícius, sei lá, eu passo por uma crise de ansiedade e eu vou ao psicólogo, por exemplo. Ou vou a um conselheiro bíblico. Eu não fico só na oração e na Bíblia, não. Eu vou à procura de um especialista. Isso não é pecado também, não. Inclusive, é algo que a autora recomenda no seu livro, porque a ansiedade é uma doença psicossomática, ou seja, ela afeta tanto a sua mente quanto o seu corpo. E um profissional de saúde, Deus dá sabedoria a ele para que ele te ajude a superar as reações que o seu corpo dá quando você está com ansiedade. Ou seja, temos Cristo como a nossa fonte e a cura para a nossa ansiedade, sim. Mas o nosso corpo muitas vezes reage de forma diferente. E nesses casos, onde de fato você precise de um acompanhamento médico ou de um aconselhamento, que eu também recomendo muito, você não deve ter medo de procurar médicos. Naquela pesquisa que eu citei no início da live, uma das preocupações da OMS é que as pessoas têm preconceito a respeito do uso de remédios para combater a ansiedade. Óbvio que há riscos, mas se o médico, Deus deu prudência a ele, sabedoria a ele, você tomar uma medicação para você se acalmar ou evitar que reações do seu organismo te tragam mal, não tem problema nenhum. Quem deu sabedoria ao médico foi Deus. É importante que a gente sempre lembre disso. Mas, tendo a certeza que só o médico também não resolve. Porque se há uma doença da mente e do corpo, aquilo que está na nossa mente, muitas vezes, só é resolvido pelo Evangelho e pela confiança em Jesus Cristo. Então, a gente pode sim procurar ajuda médica, não há problema nenhum, principalmente se os sintomas forem muito graves. Tem gente que paralisa diante de uma crise de ansiedade, e aí é importante que tenha esse acompanhamento. E o conselheiro bíblico, que até essa autora é uma conselheira bíblica, ela falou algo muito interessante, que o conselheiro bíblico, ele te ajuda a diagnosticar as razões da sua ansiedade. Então ele vai usar a Bíblia para te ajudar a identificar o que no seu coração te provoca toda essa ansiedade.
Então a Bíblia, nesse sentido, ela ganha todo o significado e toda a utilidade que Deus deixou. Que através dos ensinos da palavra de Deus, ele nos ajuda a examinar o nosso próprio coração e assim tratar com a fé aquilo que é de respeito à fé e tratar com a medicina aquilo que diz respeito à medicina. Opa, uma pergunta aqui. Ansiedade pode ser considerada um pecado? Rapaz, pergunta capciosa. Sofrer de ansiedade não é pecado, mas negar o socorro de Deus e as instruções da Escritura quando você vive ansioso é sim. Ou seja, você pode passar por uma crise de ansiedade? Pode. Pode sim. Pode ser grave? Pode. Que te leve a um médico? Com certeza. Mas se você é um cristão e você despreza o que Deus diz a respeito disso, você está desobedecendo a palavra de Deus. Nesse sentido, é pecado sim. E nesse sentido, a gente precisa se arrepender e confessar a Deus essa dificuldade que nós temos de confiar na sua soberania, que também é muito comum. Todo mundo que passa por ansiedade vai passar por isso, vai precisar se confessar diante de Deus, que muitas vezes a nossa natureza pecaminosa nos faz querer agir sem considerar Deus e a sua vontade. Mas, como eu disse, Cristo é o nosso repouso seguro. Então a gente tem a certeza de que quando nós confessarmos esses pecados a Deus, essa dificuldade que nós temos de confiar em Deus, de agir segundo a palavra de Deus, nós receberemos o seu perdão. Ele vai nos acolher. Então, nesse sentido, mesmo que algumas pessoas sejam radicais quanto a isso, e aí é importante a gente considerar que é uma atitude até preocupante, se você tem dificuldades de confiar em Deus em momentos de crise, você tem que fazer como a Bíblia orienta, confessar a Deus o seu pecado, entendeu? Lançar sobre Deus as suas ansiedades, as suas inquietações. A gente vê isso nos Salmos diversas vezes, você vai ver muitas vezes o salmista dizendo, poxa Deus, eu estou aqui fiel, firme, como o Salmo 73, que eu nunca esqueço. E só o ímpio prospera. Eu estou passando um maior sufoco aqui. Só o ímpio se dá bem. Parece que o Senhor não existe. E aí, quando ele está diante de Deus, ele contempla Deus e a sua percepção é transformada. Então, assim, pode ser considerado um pecado a ansiedade? Somente se você decidir desprezar os conselhos de Deus para tratar as preocupações que afligem o seu coração. Não pela enfermidade em si. Tá? Porque a enfermidade é uma doença do corpo. E o corpo de um pecador está sujeito a doenças do corpo e da mente também. É importante que a gente saiba aí dissociar as duas coisas. Consegui explicar, Fernando, ou te confundi mais? Fala aí. Valéria, nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força do hoje. Charles Spurgeon, não tem nem o que dizer, né? Perfeita síntese. É exatamente isso. É fazer o que Jesus falou, cabe a cada dia o seu próprio mal. É importante que a gente tenha essa consciência. O dia de amanhã está na mão de Deus. Opa, tem outro comentário aqui, calma aí que eu quero ver, da Kelly. Muito cuidado ao procurar um conselho brilhante. Muito cuidado mesmo ao procurar um conselheiro ou conselheira espiritual. Bom, num caso que você necessite de um conselheiro bíblico, primeira pessoa que você deve procurar é o pastor da sua igreja. Se você não tiver condições de confiar no pastor da sua igreja, mude de igreja. Procure uma igreja onde você possa confiar no pastor, que ele dê um testemunho coerente com a sua mensagem e você perceba que pode confiar nele. Mas não sai procurando qualquer pessoa, não. Isso realmente é uma coisa muito importante. Foi bom aí sua lembrança aí, Kelly. Mas isso também tem o outro lado da moeda, né? Não significa que você não deva procurar ninguém. Existem pessoas que dão maus conselhos? Sim, mas existem pessoas que dão bons conselhos. Ah, quem vai me ajudar? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Procure pastor, é a autoridade que Deus colocou ali para cuidar de você. Se for alguma coisa
relacionada aí, no caso das mulheres, coisa de foro íntimo, seja a esposa do pastor, ou que a esposa do pastor esteja presente, no caso, junto com o pastor, para que não haja nenhum tipo de problema. Mas é importante sim que a gente aprenda para que a gente possa aconselhar os nossos irmãos. Porque o aconselhamento não é um mandamento restrito ao pastor da igreja ou à sua esposa, mas a todo cristão. Mas para isso, irmãos, a gente vai precisar estudar muito. Então, realmente, agradeço aí, Kelly, pelo seu comentário. Vini, acho que tudo que ocupa o lugar de Deus é pecado. Quando permitimos que a ansiedade tome conta de nós e nos controle, é algo preocupante. Realmente, é algo preocupante, sim. Mas só que nós não estamos passíveis de passar por isso. O que a gente tem que fazer, à luz da palavra de Deus, é confessar isso diante de Deus. Então é importante realmente que a gente lembre disso. Tudo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. Então, se a idolatria é pecado. Se, como a gente falou aqui, se aquilo que você deseja muito ocupa o lugar de Deus, é pecado. Se aquilo que você pensa a respeito de Deus nega o caráter de Deus, nega a pessoa de Deus, é pecado. Se aquilo que você crê realmente faz com que você creia num Deus que não é o Deus da Bíblia, também é pecado. Para isso tem solução. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e graças a Deus nós podemos recorrer a Ele e lançar a Ele a nossa ansiedade. Homens, procure seu pastor ou seu líder. Mulheres, procurem a esposa do pastor ou sua líder. É isso aí, Kelly. Muito bem. Reforça aí. Muito bem reforçado esse comentário. Agora eu não entendi. É, isso aí. A irmã Regina está reforçando aqui. Temos também a Alessandra, é verdade. Deus tem usado muito a Alessandra lá na nossa igreja nesse sentido. Ela tem se capacitado. Obviamente que isso também é importante. E tem sido muito usada por Deus, não só com as mulheres, mas até com os adolescentes. Eu que trabalho com jovens sou muito grato aí ao que Deus tem feito através da vida da Alessandra. Vocês têm alguma pergunta a respeito do assunto? Porque pelo que eu estou vendo aqui, o outro assunto vai ficar para outra live, que já são 5 para as 10. Ninguém é ansioso porque quer. É. Sim. Mas isso não significa que a gente vai continuar ansioso porque seja algo involuntário. Muitas vezes a própria autora fala sobre isso. Muitas vezes é um momento aleatório, você entra em crise de ansiedade. Não foi uma coisa que você planejou, agora eu estou com ansiedade. E Raul, Juventude em CNV Vila da Penha, vigília hoje. Rapaz, tá rolando isso mesmo, 25 minutos para acabar a live, eu só falei de ansiedade. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu vou fechar a live só sobre ansiedade. Muitas vezes precisamos de ajuda profissional. Exatamente, irmão. Quando a ansiedade afeta o nosso corpo diretamente, traz sintomas específicos, é importante procurar ajuda médica. Nós não podemos ser ignorantes e achar que toda doença do mundo é questão de fé ou falta de fé. Mas Deus deu sabedoria aos médicos para nos ajudar a tratar das nossas enfermidades, como eu já tinha dito aqui. Núbia entrou, seja bem-vinda aí, Núbia. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário ainda a fazer sobre o assunto? Querem que eu continue? Eu ia falar um pouquinho, não ia ser 1 hora, mas sobre cosmovisão na política, que foi uma outra questão que perguntaram aqui. É outro tema difícil, mas se não for possível hoje, a gente marca outra live já determinada sobre esse assunto e aí a gente fala sobre ele. O que vocês acham? A Núbia chegou agora. Ela com certeza vai mais 1 hora. Mas falem aí, vocês querem perguntar alguma coisa? Ficaram com alguma dúvida? Acharam que eu falei alguma besteira e querem fazer um contraponto? Ah, o Thiago brincando, estava ansioso pelo outro tema. Rapaz, nem fala. Bom, irmão, vocês que sabem, nós temos 30 pessoas na live aí agora. Vocês querem ouvir um pouquinho sobre essa questão, discutir isso aí? Cosmovisão cristã na política? É um assunto bem quente mesmo. Segue o fluxo, Vini, Kelly. Tá bom, então. Bom, o que acontece? Eu vou esticar essa live sobre ansiedade, então. Faltam 3 minutos para encerrar a live. Mas aí eu vou abrir uma outra live
E aí a gente fala sobre cosmovisão na política e aí discute um pouquinho sobre o assunto. Aí a galera tá querendo outro tema. Bom, vamos lá. Vamos lá. Enquanto Deus dá fôlego pra gente, a gente vai. Sobre ansiedade, está tudo esclarecido então? Olha aqui a Tânia dando uma dica excelente. Ó. Um bom livro também que trata a ansiedade como pecado é Pecados Intocáveis, de Jerry Bridgestone. É isso aí, é verdade. Esse livro aí foi trabalhado lá com os adolescentes da igreja. Eu ainda não li, mas pelos testemunhos, eu recomendo a leitura desse livro. É muito bom mesmo. E aí, como ela já disse, a ansiedade lá é tratada como pecado. Então aí, Fernanda, é bom que vai esclarecer até, vai aprofundar, né, melhor dizendo, o esclarecimento sobre essa questão. Ah, é Bridges? Ah, tá, é Jerry Bridges, né? Bridgestone não, é que deve ter sido traída pelo corretor, como eu já fui também. Mais algum comentário, gente, sobre ansiedade? Ajudei, atrapalhei, deixei vocês mais ansiosos? Como eu disse, eu não sou profissional da área, mas procurei recorrer a quem entende do assunto para poder esclarecer esse tema com vocês. Boa noite, Valéria. Bom ter você aí. Abraço para a família. Muito bom ter você com a gente aí. Bom, gente, faltam 2 minutos para encerrar a live. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou fechar essa logo e vou abrir a próxima. Então, eu acredito, eu até não sei se vai dar certo, mas eu estava assistindo uma live essa semana. Se você continuar na mesma tela, quando eu reabrir a live, você vai conseguir ver. Se isso não acontecer, se demorar mais de 1 minuto, aí você sai que vai aparecer lá no Story para você poder acompanhar. Muito bom, obrigado, que bom. Que bom que consegui, de uma certa forma, aí, ajudar. Tem muito mais sobre o assunto para se discutir. Então, assim, se vocês quiserem ler outros livros, tem esse que a Tânia indicou, tem esse livro que eu falei também. Você consegue encontrar uma parte dele lá no Ministério Fiel. Deixa eu só lembrar de novo aqui o nome da autora, para você pesquisar, é Jocelyn Wallace. Então é importante que você, que quiser ir ler esse livro, é bem pequenininho, meia hora você consegue ler. Tá bom? Então eu vou... O Emanuel entrou. Emanuel, deixa eu te explicar rapidinho. Eu vou fechar essa live que já está encerrando o tempo e vou abrir a próxima agora. Então, se você quiser continuar com a gente vai falar aí de cosmovisão na política. Eu vou abrir a outra live aí, você acompanha a gente, tá bom? Então, eu vou esperar vocês na próxima live lá, tá bom, pessoal? Deus abençoe.